Olá, muito bom dia. Hoje estamos aqui reunidos para o estudo do livro Os Mensageiros, perdão, Os Missionários da Luz, obra pelo espírito André Luiz, psicografado de Francisco Cândido Xavier. Mas antes, como sempre, quero pedir a paz, o amor, o discernimento ao nosso Mestre Jesus, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais, para que eu consiga transmitir da minha melhor forma possível o estudo que vamos iniciar hoje do livro Os Mensageiros, uma obra do Espírito André Luiz. Muita paz e que assim seja. Pois, meus amigos, vamos iniciar o estudo propriamente dito. Mas eu gosto de, quando iniciamos o estudo de um livro, eu gosto de fazer primeiro um pequeno apontamento, mas neste caso não fiz, digamos assim, ah, propriamente dito, mas baseei-me no prefácio de Emmanuel para transmitir um pouco sobre o seu sentimento sobre este livro que vamos hoje iniciar o estudo. Os Missionários de Luz, como todos nós sabemos, é uma obra, como eu disse, psicografada por Francisco Cândido Xavier, do espírito André Luiz, e esta obra é o terceiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que eu aconselho a todos a lerem, não lerem, perdão, poderão ler, mas posteriormente terão que estudar. É muito importante porque vamos ter e realçar conhecimentos e expandi-los, digamos assim, conhecimentos que Allan Kardec nos transmitiu através do Livro dos Espíritos e também do Livro dos Médios. Mas voltando a este livro, Os Missionários da Luz, foi publicado em 1945. E este livro foca-se no trabalho dos espíritos missionários, na reencarnação, na mediunidade, nos passos e perispírito. Aqui neste livro, André Luiz é guiado pelo instrutor Alexandre, e André Luiz vai observar a técnica espiritual por trás do renascimento físico, a importância os- o, o esforço próprio, a necessidade da educação mediúnica baseada no amor cristão e na disciplina. Neste livro temos 20 capítulos, o que não costuma ser normal nos livros de André Luiz, como o Nosso Lar e como Os Mensageiros. Mas aqui, André Luiz, porque estes livros que eu falei anteriormente são livros que tinham vários capítulos, muitos capítulos mais. E aqui, ah, André Luiz faz uma escolha de menos capítulos, mas mais extensos. Ou seja, quando eu fiz no estudo que eu já tenho preparado e que também vou sempre recapitulando e preparando alguns episódios, partes, capítulos, como queiramos chamar, semanalmente, mas contudo é muito mais extenso. Daí que algumas vezes e vai acontecer já neste primeiro capítulo, o psicógrafo, eu irei utilizar
por duas partes, porque é extremamente tenso. Não tínhamos uma aula muito extensa. Eu acho que isso não é importante e não é benéfico para podermos aprender realmente os conteúdos que estes livros de André Luís nos traz. Mas neste livro, Os Missionários da Luz, vamos ter os seguintes capítulos, que são 20. O psicógrafo, a glândula epífise, o desenvolvimento mediúnico, o vampirismo, a influenciação, os efeitos da oração, um socorro espiritual no plano dos sonhos, mediunidade e fenómeno, uma reunião de materialização, uma interseção, preparação de experiências sobre a reencarnação, uma proteção, um falhado, um fracasso, uma incorporação, uma doutrinação, obsessão sobre os passos e o último capítulo, o 20º, adeus. Vou iniciar, então, como disse, uma breve transcrição do prefácio de Emmanuel, que vem anunciar este novo trabalho de André Luís. Emmanuel faz uma comparação deste tudo, salientando que determinados pais deixam de contar aos seus filhos os contos das carochinhas, os castelos encantados, e as florestas misteriosas, as fadas, e os fazem refletir no trajeto do espírito ante a eternidade, que mostra os seus horizontes para a perfeição relativa com Deus. Vejamos o que o André Luís nos refere. Os corações, ainda tenros, amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e por isso afastam-se do ensinamento real. Admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativa sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. As páginas de André Luís recorrem a essa imagem. Então nós crescemos todos, como Emmanuel aqui diz, crescemos tão alimentados por ilusões que o próprio meio que nos transmitiam quando éramos jovens, ah, ilusões que o meio que nos fez acreditar em certas coisas, contos de fadas. Mas a realidade é diferente. E logicamente as consequências são as mais duras possíveis. E torna-se difícil acreditar quando mergulhamos nas alucinações do materialismo, tirando-nos daquela ideia de descanso eterno. Estudos cada vez mais aprofundados acerca da essência divina em processo de crescimento espiritual e a aversão contra tudo isso é clara. Emmanuel afirma: ao invés do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se livrará pela mão beijada do protecionismo, e sim, à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou derrota. Que importante que isto é. Que importante é estas simples, mas profundas palavras de Emmanuel. Então, cada um segundo as suas obras. Esta é uma frase que nós já conhecemos. Segundo o seu esforço, a sua corrente filosófica e científica, incluindo as ações humanas, são capazes de, ou seja, não são, mas vou por outro lado, são resultados necessários de causas anteriores, como as leis naturais, a genética, o ambiente, e da boa vontade é o que conta na escalada do progresso, da ascensão. Mas se o fracasso nos envolver, com os seus 1000 tentáculos, não será culpa do Criador,
porque hoje sabemos e de tudo que fazemos de bem ou de mal. A nossa consciência, a nossa consciência para nós é uma juíza imparcial das nossas preces e dos nossos lamentos, porque sabemos que tudo isto faz parte da nossa caminhada espiritual. É isso que o Espiritismo nos ensina. Sendo o impulsionamento do próprio espaço-tempo que não consideramos útil e dispensável nas horas que passos ocultos nos encaminham para o limiar descobrimos a nossa espiritualidade. E quanto ao nosso trabalho, ao desagrado diante do trabalho a ser encarado por todos nós, Emmanuel nos diz: a maioria espanta-se e tenta o recuo. Olha que isto é importante. A maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil. Todos nós já sabemos que é assim. Depois da morte do corpo que seja conquistado por meras afirmativas doutrinárias. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre e a vida interna continuará ensinando devagarinho com paciência maternal. Então, devemos então aceitar desde já, ou ir aceitando desde já, que é se calhar mais correto, que por muito mais que estudemos sobre o nosso espírito, por muito mais que estudemos sobre as características dos planos espirituais, a surpresa e a perturbação nos unirá, abdicando da nossa sabedoria que pensávamos ter conquistado. Mas somos tão pequeninos ainda. E complementa, Emmanuel, a morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas. Quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida interna. Pois é, meus amigos, o progresso nunca ficará suspenso. Tudo criado por Deus tem movimento. Embora em muitas situações esses movimentos nos fogem de um entendimento melhor, de uma compreensão melhor, porque quanto, por exemplo, à matéria quântica celular. Esta afirmação está em consonância com os princípios da doutrina espírita e com as descobertas da física moderna. No Espiritismo, a criação divina é concebida como um conjunto dinâmico onde a matéria não é inerte, mas sim um reflexo da energia e da vontade divina. Aqui estão os pontos principais desta visão. Matéria como energia em movimento. Segundo o Espiritismo, o perispírito é o corpo fluídico e a matéria física são feitos da mesma substância, o fluido cósmico universal, FCU. Diferenciando apenas a densidade e da vibração entre elas. A matéria, mesmo a mais densa, é composta de partículas em constante movimento vibratório. Embora Kardec nunca tenha utilizado o termo quântico, a matéria quântica, ou fluídica, como se costuma dizer, ele antecipou que a matéria existe em estados sutis, que os sentidos humanos não se percebem. O espiritismo mais, digamos, mais recente, que alargou mais os conhecimentos, mas sempre com base naquilo que Kardec mencionou no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. E principalmente através das obras que André Luiz apresentou, explica que o perispírito
e a matéria atuam no mesmo nível atômico e molecular, como os fotões, os eletrões, em constante interação com o pensamento. E um ponto importante pronto, hoje estou com problema na vista. Um ponto importante que Emmanuel realçou que foi: urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos tempos de pedra, e amparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. Nós temos que ver que uma tem ligação fortíssima com a outra, embora acreditemos serem opostas. Mas a essência não são no olhar mais rigoroso quanto à gênese espiritual de ambas. Hoje, ambas se encontram sepultadas por questão do fórum íntimo, e não através da análise que se dilatem na verdadeira história de uma ou de outra. Por isso, a preocupação de Emmanuel quanto a isso esclarece acerca das dúvidas que hoje temos. É por este motivo, leitor amigo, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando num corpo de vaga neblina. Perdão, vou repetir, que eu saltei uma linha. O que Emmanuel diz que o homem é um espírito habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim a organização viva a que se moldam as células materiais, que a alma em qualquer parte recebe segundo as suas criações individuais, que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além de lutar vulgar, de um lutar vulgar de cada dia, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se ao serviço dos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal que o Pai nos destinou. Este é o prefácio de Emmanuel neste livro, os Missionários da Luz. Foi escrito e transcrito, digamos assim, por Francisco Cândido Xavier, como é óbvio, em Pedro Leopoldo, a 13 de maio de 1945. Então, vamos sim iniciar o estudo neste momento. Capítulo 1. O psicógrafo. Primeira parte. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções no nosso plano, dirigiu uma palavra gentilmente. Compreendo seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O intelector sorriu benevolente e concordou. De facto, para quem examine os ascendentes morais. Ora que aqui isto é importante, porque esta expressão para quem examina os ascendentes morais, dita pelo instrutor Alexandre a André Luiz, esta expressão para mim significa a origem moral, o caráter, o passado espiritual e as inclinações éticas de uma pessoa. Refere-se à origem, aos antecedentes ou à bagagem que uma pessoa traz consigo.
Na situação não são apenas os pais biológicos, mas as experiências acumuladas pelos espíritos em reencarnações passadas. Isto relaciona-se com o nível de evolução, o conjunto de virtudes, ou vícios, a compreensão do bem e do mal. Então examinar os perdão, ascendentes morais de alguém significa olhar além da aparência física atual, ou também do comportamento momentâneo, procurando entender que aquele indivíduo é essencialmente, baseando-se em suas ações, em seus caráteres e na sua maturidade espiritual. Esta definição está alinhada com os fundamentos do Espiritismo. Analisar alguém sob essa ótica significa focar no espírito imortal e não apenas na personalidade passageira ou na aparência física atual. O Espiritismo nos ensina-nos que a forma física é passageira, é como que uma roupa usada apenas nesta reencarnação, enquanto o caráter é o resultado de muitas vidas. Reconhece o verdadeiro espírita não pela aparência, mas pela sua transformação moral e pelos seus esforços em superar as suas más inclinações, chamado caráter em construção. Na questão da maturidade espiritual, isto refere-se à compreensão de que a vida não se baseia em vantagens pessoais, mas no cumprimento do dever e na vivência da caridade agindo pelo bem e não por capricho. A verdadeira influência que um espírito exerce sobre o outro, a ascendência real, não vem do poder, não vem do título ou da força física, mas sim da sua superioridade moral, o caráter elevado. Peço desculpa, as dores são muitas. Na frase que aparece de facto para quem examina os ascendentes morais, aqui o interlocutor ele concorda que ao se avaliar a verdadeira natureza de alguém, como a de um médio ou de qualquer outra pessoa, é necessário olhar para a sua estrutura moral profunda e não apenas para o fenómeno superficial. A expressão realça que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que cada um colhe o que semeou na sua trajetória evolutiva. E quando fala-se de mediunidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, na páginas 133 a 138, Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. A mediunidade está presente em todos os povos desde os princípios deplorados do pensamento humano. Sob a égide de Jesus, os mensageiros diversos trouxeram ao longo dos tempos os ensinamentos para que esse dom fosse adequadamente exercido, o que pode ser observado nas proibições de Moisés quanto ao abuso da prática da mediunidade, nas instruções de Paulo de Tarso, no cristianismo nascente e em tantos outros que os precederam. O próprio Jesus, ao reunir os primeiros colaboradores, deu-lhes as instruções necessárias ao uso da mediunidade, conforme podemos ver no capítulo 10 do Evangelho segundo São Mateus. Mais tarde, a doutrina espírita, como o cristianismo redivivo, ampliou todas as instruções necessárias para a prática segura e correta da mediunidade. Neste trabalho que estou efetuando, eu também pretendo realçar a necessidade do estudo da mediunidade nas obras como o Livro dos Médiuns. Por acaso, é o livro que atualmente estou a fazer o estudo à quarta-feira. A mediunidade não é algo automático, mas todos estão presentes, são importantes para a sua realização. E voltemos ao nosso texto.
Marcou-se mais tarde a noite da minha visita e esperei os ensinamentos práticos alimentando indisfarçável interesse. Surgida a hipótese, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaço e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em fila, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas. As demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras. Público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso prestavam-se corpos de guardas e compreendi por vozeiro do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessárias admitidas no interior mantinham discrição e silêncio. E aqui vou parar o texto. Ou seja, na visita de André Luiz a este, eu vou chamar um centro espírita. Ao chegar, ele observa o grande número de irmãos desencarnados presentes e a harmonia existentes entre os trabalhadores encarnados. O instrutor Alexandre explica a André Luiz como é difícil a comunicação entre as duas esferas da vida. Ele deixou bem claro que não basta o médium estar presente à reunião mediúnica. É necessário esforço contínuo do trabalhador para se aperfeiçoar e se manter em sintonia com a espiritualidade maior. André Luiz começou por descrever-nos o que se passa em redor deste salão em que se deslocou com o instrutor Alexandre. Quando André Luiz mencionou dentre as dezenas de cadeiras dispostas em fila, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas. Isto é extremamente interessante, esta afirmação de André Luiz. É que esta afirmação, André Luiz aqui menciona que somente 18 cadeiras estavam ocupadas por encarnados, as outras por desencarnados. Isto parece que quando a gente alguém vem sentar-se numa mesa onde nós estamos e pergunta: esta cadeira está vazia? Que eu veja. Percebem? Porque é aquele sentido que, ou melhor, não é vazia, eu enganei-me. Quando se pergunta: esta cadeira está ocupada? E que se responde: que eu veja? Não. Não é? Mas é interessante André Luiz a mencionar isto. E também aqui, quando mencionou, reparei que os fios luminosos dividiam os assistentes da religião espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso postavam-se corpos de guardas, e compreendi. Pelo vozeiro do exterior, que também ali as entradas dos encarnados obedecia a controle significativo. Então, a divisão de fios, ou melhor, a divisão por fios, ou barreiras de luz, está relacionado com a classificação dos espíritos por vibração, sintonia e também nível de evolução. No plano espiritual, os assistentes não se reúnem simplesmente pela aproximação física, mas sim pela afinidade do pensamento e dos sentimentos. Fios luminosos de diferentes cores e intensidades demarcam o campo vibratório de cada grupo, mantendo-se organizados conforme o seu grau de adiantamento. Estas divisões funcionam como quase, poderei dizer mesmo, barreiras de segurança. Neste livro Mercenários da Luz, quando André Luís Perdão menciona os corpos de guarda que é a entrada dos encarnados,
obedece a um controle rigoroso, separando grupos de diferentes necessidades ou méritos também. Esta organização é bem demonstrada pela prática da escala espírita, espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros, onde cada grupo exibe as suas características próprias de luz ou da ausência dela, no caso dos espíritos sombrios. Em relatos específicos, André Luiz observou que os encarnados trabalhando no plano espiritual podiam ser identificados pelo um fio especial, cordão fluídico, com mais ou menos 60 centímetros, que os distinguia dos restantes. Resumindo, o que se verifica é a estrutura organizativa do plano espiritual, baseado na lei da afinidade e no nível evolutivo, apontando para o, pelo ensino e pela aprendizagem, digamos assim, e a segurança de todos os assistentes. Que é importante nisto que vamos continuar a assistir neste capítulo. E mais à frente veremos exatamente o porquê. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia. Emocionalmente, a palavra generosa e edificante de operador e instrutor da casa. Grandes números cooperantes velavam atentos. E enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados moravam-se em rigorosa concentração de pensamento elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força, bastante diversa das energias da nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, à maneira de fonte milagrosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que ali se reuniam. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia emocionadamente. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores do plano da ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer o raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos do meu aprendizado. Quando o meu amigo terminava a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. E vamos parar aqui o texto. André Luiz, aqui nesta parte que li, começa por nos informar que por parte de uma instituição espírita existe sempre uma grande organização espiritual. Existe um controle de entradas e nessas instituições os encarnados ali existentes sustenta com as suas energias a realizar o trabalho. Descreve André Luiz a formação de um banco de energias através da união de fluidos humanos, que são os pensamentos, as emoções, com fluidos espirituais. Essa fonte miraculosa visa auxiliar espíritos infelizes, ainda apegados às sensações fisiológicas através de uma corrente de socorro. A energia produzida pelos encarnados, coração, cérebro, combina-se com os fluidos vigorosos, sim, dos trabalhadores espirituais, mentores ou socorristas. Este armazém de benefícios é direcionado a espíritos sofredores, geralmente recém-desencarnados ou pegados às sensações da vida material, como sabemos.
E esta descrição realça a necessidade da união de energia dos planos físicos e do plano espiritual para realizar-se o socorro fluídico, destacando o papel das reuniões mediúnicas como polos de manipulação de energias. Na frase semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira, André Luiz aqui afirma que as energias da mente e os fenómenos parapsíquicos não são ilusões, mas realidades de um plano sutil, incompreendidos pela ciência materialista que é limitada. Esta parte do texto realça que a mente atua além da matéria física, possuindo reservas e possibilidades infinitas que fogem à compreensão terrestre comum ainda. Quando ele refere matéria grosseira, refere-se ao mundo físico e aos limites dos sentidos biológicos. Quando ele refere as reservas infinitas, indica o potencial que a nossa mente tem. O nosso espírito, o perispírito em manipular energias, realizar telepatia ou atuar em planos superiores. O raciocínio terrestre muitas vezes desconsidera a ação do espírito e da natureza fluídica. E semi-materialista que envolve o espírito agindo como ponte de alma, da alma, entre a alma e o corpo físico. Tratando-se de uma ilusão ou alucinação que é na verdade uma interação energética real. Os fluidos das reuniões espirituais, segundo a doutrina espírita, são elementos fundamentais, agindo como a matéria sutil ou, ou bioenergética, utilizada pelos espíritos e médios para a comunicação, curas, trocas energéticas. E esta matéria sutil ou bioenergética iremos falar mais à frente. Mas tudo, ao fim e ao cabo, deriva do fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva. E, são, e eles são manipulados pelo pensamento e pela vontade, tanto por desencarnados como parte de encarnados. E aqui eu fui buscar aqui o ponto 19 do capítulo 9, capítulo 4 da livra Gênesis, os milagres segundo o Espiritismo. No ponto 19. Assim se explica os efeitos que produzem nos lugares das reuniões. Uma assembleia é o foco de irradiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra com um coro de pensamentos, onde cada um imita uma nota. Resulta daí a multiplicidade de correntes e fluídicos cuja impressão cada um recebe no sentido espiritual. Como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons, do sentido da audição. Mas do mesmo modo que há radiações sonoras harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmónicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável, é a impressão. Penosa, se aquele é discordante. Para isso não se faz mister que o pensamento se exteriorize por palavras. Quer ele se externe, quer não, a radiação existe sempre. E no, tal a causa da satisfação que experimenta-se numa reunião simpática, continua Allan Kardec, né, escrevendo, animada de pensamentos bons e benévolos, envolve uma com salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade. Sai-se reconfortado dali, porque impregnado de salutares e fluidos. Basta, porém, que lhe misture alguns pensamentos maus para produzir o efeito de uma corrente de ar gelada num meio tépido ou de uma nota desafinada num concerto. Desse modo também se explica a ansiedade, a indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, onde malévolos pensamentos provocam as correntes de fluido nauseabundo.
Neste capítulo 14 do livro A Gente que eu referi, intitulado Os Fluidos, esta parte fundamenta teoricamente a ação espiritual sobre a matéria, explicando fenómenos como as curas e aparições através do fluido cósmico universal. E Kardec esclarece que os fluidos são os veículos do pensamento, moldados pela vontade e pela moralidade. Porque nós sabemos que o pensamento dos espíritos, encarnados ou não, atua sobre os fluidos espirituais, modificando as propriedades, como o som age no ar. E podemos, e pode, também poderei dizer de outra forma, e pode curar ou enfermar, como dizem os brasileiros, ou criar problemas, doença, agindo sobre o perispírito e o corpo físico. Sim, porque as doenças não são só físicas, as doenças também são perispirituais. Os pensamentos negativos corrompem os fluidos, criando ambientes pesados, enquanto os espíritos bons emitem fluidos puros. Sobre a qualidade do fluido, aqui poderei falar que a cura e a influenciação magnética dependem da pureza do fluido e da energia da vontade de quem o emite. Continuando com o capítulo 14, Allan Kardec salienta que nós temos um sentido espiritual no qual registramos todas as sensações, quer sejam negativas ou positivas. E acabando só aqui um comentário, uma frase de Kardec que eu li neste livro Agente: basta, porém, que lhe misture alguns pensamentos maus para produzir um efeito de uma corrente de ar gelado num meio tépido ou de uma nota desafinada num concerto. Esta frase, este contexto é maior, como eu li parte, mas é esta frase que eu destaca o poder dos pensamentos negativos na criação de uma atmosfera psíquica desagradável. Maus pensamentos funcionam com dissonâncias, como um ar gelado, como Kardec disse, uma nota que saiu desafinada, que geram, como é que eu poderia, mas geram mal-estar, geram ansiedade e correntes fluídicas tóxicas em ambientes ou reuniões, contaminando um ambiente temperado ou harmonioso. Pensemos então que bastam poucos pensamentos malévolos para quebrar a harmonia do ambiente. Esse contágio mental provoca sensações físicas reais, como um indefinível mal-estar em reuniões antipáticas. A ideia é que o pensamento cria formas fluídicas que influenciam a psicosfera, poluindo com vibrações que são negativas. E vamos continuar o nosso texto. Às vezes peço desculpa, alongo-me um pouco nos comentários, mas eu acho que eu acho importante sempre falar nestas coisas e ir buscar as bases do espiritismo em obras de Kardec, que são muito importantes para nós podermos perceber esta parte do pensamento mais alargado que nos apresenta André Luís nas suas viagens, por onde passou e por aquilo que exerceu e viu e visualizou e tudo mais. E vamos continuar com o nosso texto. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, afirmou. Esperam ali os amigos autorizados. Há comunicação? Indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou. Nem todos, porém, conseguem um intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. É aí que isto é importante. Vamos continuar com o texto. Não se ponha tão difícil a tarefa, aduzi espantado.
Verá, falou Alexandre Gentil, e dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares do nosso plano, explicou atencioso. Temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médio em condições de atender. E aqui vou para o texto. Ui, aqui com um problemazinho técnico, mas tudo resolve. Só um pouco. Cá está. Peço desculpa. Então, aqui que esta parte que li, Alexandre, ao chegar à reunião, aponta um grupo de 6 entidades próximas que estavam autorizadas, mas somente um médio compareceu. Mencionando que também, aqui que Alexandre, como nos relata André Luiz, mencionando que alguns não se poderão comunicar, que podem ter de esperar semanas, meses ou anos. Esta é uma frase comum em contextos de reuniões mediúnicas, indicando uma limitação na equipa de trabalho numa sessão específica, ou neste caso, naquela sessão que que André Luiz nos está a transcrever. Isto significa que havia a expectativa ou um planeamento de que 6 espíritos ou comunicantes trouxessem mensagens ou pensa, passassem sim pelo atendimento ou por atendimento. Ou seja, o médio só em condições. Dos médios presentes, apenas um estava em condições físicas, psíquicas e espirituais para realizar o intercâmbio naquele momento. Isto geralmente resulta de uma sessão mais focada, onde onde o médio ativo poderá dar prioridade a casos mais urgentes e de onde os trabalhos serão adaptados para a capacidade da equipa presente. Porque não, como há só um médio, é lógico que não vai haver um fluido, ou seja, falta uma palavra, uma invasão, num sentido positivo, de muitos espíritos a quererem se comunicar, porque não haverá capacidade para isso. Vamos verificar se tivermos vários comunicantes possíveis e um só médio, vai ter de haver uma posição a ser tomada por parte da espiritualidade superior, para que somente as mensagens tenham caráter geral e importância coletiva a serem transmitidas, não aquelas que muitas vezes são direcionadas a um encarnado, e que só tem com objetivo e interesse para aquele encarnado. Não, terá que ser mensagens coletivas importantes para ser. Relembro que quando no estudo o livro dos médios que estou a fazer, que também já o estudei e estou a estudá-lo continuamente agora, mas também já o estudei há muitos anos, mais, sei lá, várias vezes. E está mencionado que a mediunidade é a faculdade natural de todo o ser humano, que permite o intercâmbio, a comunicação, a percepção de influências do mundo espiritual, ou seja, dos encarnados, e que funciona como uma ponte entre o mundo físico, que é o mundo material onde estamos, e o mundo espiritual, manifestando-se através de intuições, através de sonhos, através de evidência, a psicofonia e efeitos físicos já não é tão visual, variando a intensidade. Então vamos lá ver qual é a natureza e função. E aqui estou a mencionar a mediunidade, como é óbvio. A mediunidade é considerada um sentido da alma ou um mecanismo biológico ligado à glândula pineal, que funciona como uma antena para captar as ideias dos espíritos. Não é um privilégio, mas uma condição natural presente em todos em algum grau.
Segundo a visão espírita, a mediunidade deve ser usada para o bem, oferecendo consolo, aprendizado e auxílio na evolução tanto do médio quanto dos outros, sendo recomendado o exercício gratuito, dai de graça ou de graça. Recebestes. Como eu disse, ou seja, os mais evidentes tipos de mediunidade são a psicofonia, que é falar pelos espíritos, a psicografia, que é escrita, a vidência, podemos ver um mundo espiritual, ver espíritos, como costuma ser, a audiência, ouvir, e efeitos físicos, movimento de objetos que já não existem, porque só existiram porque foi necessário haver, iniciar-se o conhecimento do espírito através do movimento das mesas, dos toques, etc., que existiu quando, na, tanto em França como também nos Estados Unidos e depois foi para outros países. Ou seja, quando a mediunidade é intensa, porque existem pessoas com mediunidade intensa, como chamamos, ostensiva, o seu estudo e prática disciplinada, ou seja, a educação mediúnica, são essenciais para o equilíbrio emocional e segurança do médium, evitando assédios espirituais. Daí a importância do estudo do livro dos Espíritos. Estudo, não é sem leitura. A mediunidade foi amplamente estudada por Kardec, que a classificou só como a faculdade dos médios de sentir a influência dos espíritos. Que importante esta frase. A mediunidade é considerada um instrumento de trabalho espiritual que traz responsabilidade e oportunidade de crescimento. Sem dúvida. E vamos então voltar ao nosso texto. Peço desculpa porque hoje, possível, como eu falei sobre inicialmente sobre o, o texto inicial de Emmanuel, é mais extenso hoje o dia. Vamos ter mais tempo de estudo nesta primeira parte do primeiro capítulo do Psicógrafo, mas é devido a isso. Mas vamos continuar com o nosso texto. Vou tentar ser um pouco mais rápido, talvez. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Julguei que um médio fosse máquina, acima de tudo, ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor. E estamos diante de um mecanismo demasiado delicado. Fixando a esperança espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, um médio pode ser fiel ao mandato superior. Necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas da inquietude perturbariam a projeção da nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. E aqui vou parar, porque acho que tenho algo para dizer. Este diálogo entre André Luiz e Alexandre, o instrutor Alexandre, aborda a necessidade do equilíbrio e ética no exercício da mediunidade. O trabalho mediúnico sério deve visar o interesse coletivo, auxílio de instrução, de consolo e não a curiosidade pessoal e serviços extraordinários. Porque o médium não é uma máquina. Apesar de atuar como um intermediário, o médium é um ser humano e a sua estrutura psíquica e física é delicada e desgasta-se. O médium precisa de muitos cuidados. A qualidade da comunicação mediúnica depende diretamente da postura moral do médium. E sob a metáfora do lago que André Luiz transcreveu, para que a espiritualidade se projete com clareza, o médium precisa de serenidade.
Se o médico estiver agitado por problemas pessoais que teve naquele dia, por exemplo, ah, ah, ou inquieto, com aquela ansiedade, a mensagem espiritual torna-se distorcida. Assim como um lago revolto não reflete o céu, como está escrito no texto. Esta frase toca no íntimo da responsabilidade mediúnica e na natureza da cooperação entre o plano espiritual e o plano material. Aqui estão há umas partes que eu acho interessante quando, quando o instrutor Alexandre menciona a máquina também gasta. Muitas vezes temos a ilusão que o médio é um canal inesgotante. E Alexandre corrige essa visão. Ao lembrar que o corpo físico e o sistema nervoso do médio são máquinas delicadas. São, não disse máquinas, ele disse mecanismos delicados. Existe um limite entre o biológico e o energético. O excesso de atividade ou falta de cuidado com a condição física e mental pode comprometer a faculdade. Então, o primado do fator moral, esta é a ligação mais importante do trecho. A técnica não substitui a ética. A mediunidade não é apenas um fenómeno mecânico, como todos sabemos. Ela é filtrada pela alma de quem a exercita. Para que o mandato superior seja cumprido, o médio precisa trabalhar nas suas virtudes e manter o equilíbrio íntimo. E sob a metáfora do lago, clareza e serenidade, a imagem do lago é uma lição clássica sobre a sintonia. Quando águas calmas refletem o céu, as esferas superiores com fidelidade. Águas revoltas ou inquietude distorcem as mensagens, impedindo que a espiritualidade se projete sobre a materialidade. Então, o instrutor deixou claro que a espiritualidade maior foca do que é útil ao bem comum. O desejo humano pelos fenómenos extraordinários ou curiosidades fúteis raramente encontra eco nos mentores elevados, que priorizam o trabalho de auxílio e de educação. Este texto convida o trabalhador, seja médio ou não, a um mergulho interior. E eu pergunto, como está a superfície do meu lago hoje? Mas vamos continuar com o nosso texto. Indicando o médio, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de prestar o intercâmbio desejado, precisa renunciar-se a si mesmo com a abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar, para que os outros falem, dar de si próprio para que os outros recebam. Em suma, deve servir de ponte onde se encontram interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderei atender os propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhes falta assistência nas aquisições mais simples, não podemos exigir colaboração redutante em sacrifício. As nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. E aqui vou parar o texto. E também cheguei, pronto, vou parar o texto e este é o final da primeira parte deste capítulo, o psicógrafo. Peço desculpa, só aqui um pequeno detalhe. Exatamente. Ou seja, quando está escrito no texto, este irmão não é simples aparelho, como diz Alexandre.
é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, ao fim de prestar um intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores de obtenção de acesso à permuta com as religiões mais elevadas. Esta parte transcrita, este texto, sublinha que o médium não é um simples instrumento passivo, mas sim um espírito livre, que para intercâmbio com planos superiores deve cultivar abnegação e humildade. O médium precisa de calar a si mesmo para servir de ponto com o plano espiritual. O médium não é apenas uma ferramenta, mas um agente consciente com livre-arbítrio. A renúncia pessoal, a abnegação, a humildade são essenciais para elevar a sintonia e conectar-se com as regiões mais elevadas. O médium é um ser, ou melhor, ser médio, por outras palavras, é mais correto, é ser um intercâmbio consciente para dar espaço aos benfeitores espirituais. E o texto destaca que a verdadeira troca espiritual exige preparação interior e amor no serviço, e não apenas aptidão mecânica. Também uma parte deste texto que eu li agora, por último, naturalmente ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência, o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter os estímulos da natureza exterior porque se o companheiro não tem pão, não tem paz, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir a colaboração redundante em sacrifício. Esta citação é algo extremamente importante. É que este, este parágrafo destaca a necessidade do equilíbrio entre o esforço interior de aprimoramento moral e a necessidade de suporte exterior básico para o desenvolvimento humano. A cooperação mútua é essencial para que o indivíduo tenha condições de evoluir e também de servir. O indivíduo deve enraizar a sua paciência, o seu amor, a sua humildade. É necessário manter os estímulos externos, como diz o instrutor Alexandre. A colaboração superior não pode ser exigida se faltar assistência e necessidades mais simples, porque isso faz carência extrema e dificulta o trabalho interior. Eu tive exemplos de médios que assistiam em vários trabalhos. Tive exemplos médios que realmente notavam-se. Eram pessoas humildes, mas faltava-lhes outros conhecimentos básicos para poderem exercer exatamente com profunda profunda realidade, profundo amor, e amor ao próximo, porque deixavam-se influenciar facilmente. E isso deve-se realmente a isto, ah, à necessidade de reforma íntima que o médio tem que ter. O médico não pode ir para um trabalho apresentando problemas do dia a dia, como eu disse há pouco. Não pode ir para um trabalho apresentando problemas que ele não sabe como resolver ou que está tentando resolver. O médico tem que estar completamente isento. O médico tem que se calar o seu pensamento, para poder ir receber ah, os médios, perdão, receber os espíritos com informações elevadas, com informações coletivas. Senão poderá ser enganado muitas vezes, porque há muitos médicos que eu tive contacto que não tinham conhecimentos dos livros básicos da doutrina espírita, e por não terem conhecimentos deixavam entrar, como costuma dizer, todo o tipo de espíritos. E vi situações muito lamentáveis que poderiam levar à morte no médio. Agressivas. Situações de quererem levar um médio exatamente para a morte física. Mas enfim. Mas, continuando. Este trecho reforça a visão espírita
que a evolução espiritual ocorre com paralelo com a dignidade material e que a solidariedade é fundamental para o progresso coletivo. Nesta parte, o Alexandre refere-se ao desenvolvimento moral dos médios, não é? E no livro dos médios, para quase terminar o comentário, nos livros dos médios, no capítulo 20 sobre a influência moral do médio, Allan Kardec, no item 226, pergunta: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médios? E a resposta dos espíritos é: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo não se dá, porém, com o seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médio. Então Kardec, na resposta que teve dos espíritos, onde é realçado que o problema não se dá, que o problema se dá no uso que fizermos da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade orgânica e inata, independente do desenvolvimento moral do indivíduo. Embora o desenvolvimento da faculdade em si não exija moralidade elevada, digamos assim, a utilização da mediunidade para o uso do bem ou do mal, como infelizmente muitos fazem, é diretamente influenciada pelas qualidades morais do médio. Então, aqui, resumindo, a moralidade determina a qualidade, a segurança. E o proveito da mediunidade, não a sua existência física. E neste mesmo capítulo, no capítulo 20, perdão, do Livro dos Médios, a pergunta 11ª: quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas coisas são necessárias. Esta resposta dos espíritos não podia ser mais direta e mais simples. Estas condições morais visam a eliminação da impureza do coração e a vaidade que impede muitas vezes a conexão com os espíritos superiores. Então, nas condições morais, há que querer o bem. A motivação do médium deve ser desinteressada completamente, benevolente, aceitando a mediunidade como um dom para o bem. Não deve prevalecer da faculdade, nem a considerar mérito pessoal, mantendo a modéstia, que é o mais importante. Evitar a exaltação da personalidade e o interesse próprio nas comunicações, pois o orgulho leva ao egoísmo. Já vi situações destas. O coração deve estar livre da vaidade humana para receber a luz dos espíritos, dos bons espíritos. E, meus amigos, com este comentário, chegamos ao fim do estudo do capítulo 1, primeira parte, dos Missionários da Luz. Espero que tenha sido do vosso agrado e que peço desculpa por vezes porque me adianto um pouco nos comentários, mas como disse, eu estudei muitos anos, 17, exatamente. As obras básicas, não só, mas no centro que eu estava, as obras básicas de Allan Kardec, para poder, nesta altura, também perceber o que é que perceber o que é que André Luiz nestas duas obras nos transmite. É necessário termos conhecimentos básicos do Espiritismo. É necessário termos os conhecimentos que Allan Kardec nos deixou, quer seja no livro dos Espíritos, quer seja no livro dos Médios, quer seja na Gênesis, quer seja no o Céu e o Inferno. Meus amigos, paralelamente estudem esses livros para poderem compreender melhor, às vezes, os comentários que eu faço e também compreenderem melhor aquilo que André Luiz menciona neste livro, Os Missionários da Luz. E assim chegamos ao fim deste estudo. Peço desculpa, ultrapassou 1 hora e quase 10,
mas foi, eu acho que era necessário o prefácio, fazer uns comentários também ao prefácio, e o prefácio de Emanuel foi extremamente importante e bastante elucidativo sobre vários pontos que nós precisamos corrigir. Então, não me vou despedir sem não agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao nosso amigo espiritual, ao nosso guia espiritual, ao mentor deste trabalho, aos amigos espirituais, por este momento que foi de paz e que espero que tenha sido discernimento para todos os que vão ouvir o estudo. Jesus, obrigado por tudo. E te peço que permaneças connosco, agora e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Obrigado por terem estado comigo, como eu costumo dizer, por terem maturado. Mas eu acho que assim todos vamos perceber muito bem ah, este estudo dos missionários da luz. Voltarei para a semana para o estudo do capítulo 1, o psicógrafo, segunda parte. Uma boa semana para todos, um bom fim de semana, muita paz, muito amor na vossa vida.